glória, de todo louvor. Nosso Deus eterno, nosso Pai, Deus fiel. Quantos aqui já entregou sua vida para Jesus? Vou fazer a pergunta de novo, que eu acho que alguém não entendeu. Quantos aqui já entregou sua vida para Jesus? Aleluia. Então eu quero te falar que você deixou de ser órfão, porque você encontrou um Pai que te amou primeiro. Mesmo com as suas sujeiras, que nós somos pecadores, o nosso Pai olhou para você de uma forma sobrenatural, de um amor tão grande, e falou: você não é mais órfão, agora você tem um Pai. Eu quero te falar que você entrou nessa aqui noite, você não está sozinho, você não está sozinha. Talvez você não tenha aquela pessoa que te ama, talvez você é uma pessoa que você acha que é sozinho, mas eu quero te falar que o meu Deus que está no céu, Ele é o teu Pai. Ele te ama, Ele cuida da tua vida, Ele tem interesse na tua vida. Nós vamos adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quero convidar você a quebrantar o teu coração. Deixa o Senhor tocar na tua vida nessa noite, porque eu acredito que talvez hoje possa ser o dia crucial da sua vida, o divisor de águas, que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, mas vai sair daqui cheio da presença do Senhor. Pode sair daqui transformado, sarado, cheio do amor do nosso Deus que está aqui nessa noite. Aleluia, Deus.
sou filho. Você pode declarar isso bem forte ao Senhor. O Pai me adorou. Oh Deus, eu era órfão, hoje sou filho. somos sim, Deus. Declare mais uma vez bem forte, oh Deus. O Pai me adorou. Somos sim, Deus. Teu amor Nos encontrou. eu era órfão, hoje sou filho. Somos filhos seus, sim. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: a todos quantos creram em seu nome e o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Há um poder em ser conhecido pelo nome do Pai. Há um poder em ser conhecido pelo nome do Pai Celestial. Quando você olha para a sua identidade e você encontra lá filiação, nome do Pai. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse privilégio de constar no seu registro de nascimento ou na sua carteira de identidade o nome do seu pai. E quando a gente fica longe do pai, a gente se sente desprotegido, desamparado, se sente órfão. Mas essa noite, essa canção mostra que todos nós fomos adotados, fomos recebidos, fomos acolhidos, fomos inseridos nessa grande família celestial. Portanto, se você tem o seu pai terreno ou não na sua carteira de identidade, ou no seu registro de nascimento, isso não importa nesse momento, porque o melhor e o maior pai está com os braços abertos para te receber, para te acolher. Existe um poder em ser chamado filho de Deus. Você pode olhar para as suas dificuldades e dizer: eu sou o filho de Deus. Você pode olhar para as suas necessidades e dizer: eu sou o filho de Deus. Você pode olhar para as suas crises e dizer: eu sou o filho de Deus. Há um poder em ser chamado filho de Deus. E eu quero que você entenda isso hoje. O poder da identidade. Você vai precisar parar de comprar para ser quem você não é. Você vai parar de precisar se expor no Facebook para ser quem você não é. Você vai parar de precisar ser aplaudido pelas pessoas para conseguir uma aprovação que só o Pai pode dar a você. Você vai parar de buscar coisas dessa terra quando você entender que a sua identidade é do Pai Celestial. Que hoje você entenda o poder de ser chamado filha, poder de ser chamado filho de Deus. Escute isso. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Pai, nós queremos essa identidade. Essa identidade corrige a nossa rota. Essa identidade corrige os nossos tropeços. Essa identidade corrige as nossas escolhas. Essa identidade nos orienta, nos traz destino. Quantas pessoas com os destinos confusos, quantas pessoas com os destinos dilacerados, destruídos, porque não entenderam a filiação paterna celestial. O Senhor nos chamou para si, o Senhor nos chamou para essa filiação tão maravilhosa, tão tremenda, tão inigualável. E hoje nós queremos ouvir o Senhor dizendo aos nossos ouvidos: tu és o meu filho, tu és a minha filha. Faça-nos ouvir isso, Pai, essa noite, que nós não estamos sozinhos nessa terra, que embora tenhamos sido abandonados pelo pai terreno, embora tenhamos sido abandonados pelos pais dessa terra, o Senhor jamais virou as costas para nós, o Senhor jamais deu de ombros a nossas lutas. Por isso, Deus, em nome de Jesus,
faça-nos ouvir a sua voz em nosso coração, dizendo: Tu és o meu filho, Tu és a minha filha. E que hoje nós recebamos essa adoção e esse poder. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dessa vida. Nós temos uma identidade, somos filhos, e como filhos temos direito à herança, temos direito à provisão, temos direito ao cuidado, temos direito à proteção, temos direito à alegria, temos direito à habitação na sua presença, temos direito a tantas coisas. E como filhos, nós tomamos posse dos direitos que temos no mundo espiritual, Pai. Essa mulher que entrou aqui essa noite, esse homem que entrou aqui totalmente desprovido de recursos, talvez desesperançosa diante de tantas situações, hoje é dia de ouvirmos a voz. O Pai nos adotou, o Pai nos adotou, o Pai nos chamou, e Deus nos faça entender esse direito, esse poder que muda a nossa história hoje e que vai fazer com que efeitos surjam para a eternidade. Somos filhos, somos filhos, somos filhos, e não temos mais o que temer. Nós somos filhos e podemos celebrar o nome do Senhor. Somos filhos, Senhor, somos filhos, e adoramos o Teu nome. O Pai nos adotou, somos abraçados em misericórdia, somos adorados em graça, somos amados, chamados para si. Ó Pai, te amamos, te amamos, te amamos, Senhor. Se você quer receber a filiação do Pai, agora é o momento. Senhor, entra em cada coração que te recebe como Pai, e que a partir de agora passa a ser chamado de filho, para a glória do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Somos filhos, somos filhos, somos filhos, somos filhos, Senhor. Aleluia. Amém. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está perto de você e diga assim: seja bem-vindo à família. Se você é filho, também é meu irmão. Isso, cumprimente quanto mais pessoas perto de você. Seja bem-vindo à família. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo à família. É um enorme prazer ter você aqui conosco. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, à nossa celebração dominical. Que bom ver você aqui essa noite. Muitas pessoas voltando de férias, retornando ao seu descanso, outras pessoas que receberam seus familiares. A gente está com uma grande alegria poder receber você aqui. E você hoje que vem pela primeira vez, a gente gostaria de dar a você a nossa saudação especial. Ao final dessa celebração, a gente gostaria de dar um presente para você. Olha aí, nem começou o ano, você ainda continua recebendo presente. No final dessa celebração, na saída, você que é de primeira vez, tá? Você vai sair à direita e ali estará a nossa equipe do Espaço Integração. Ali no Espaço Integração você vai receber um presente que a gente preparou, e eu espero ver você aqui outras vezes celebrando conosco o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Seja bem-vindo à família, seja bem-vindo a esse lugar de adoração nesse lugar. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Primeiro, nós estamos com o nosso site, e você vai encontrar lá no nosso site todos os eventos, as programações da nossa comunidade. E fique atento especialmente a esses dias, porque nós vamos postar no site todos os dias uma reflexão para te acompanhar nos 12 dias de jejum e oração pelos 12 meses do ano. Lembra que nós vamos fazer aquela consagração das nossas vidas hoje, para a gente ficar durante 12 dias orando pelos meses do ano de 2018. Daqui a pouquinho nós vamos orar pelo mês de janeiro, tá bom? E já eu dou o aviso certinho como vai funcionar. Mas se prepare, porque lá no nosso site você vai entrar e vai ver lá, tem um devocional do dia, uma meditação para você pensar a respeito do mês e também pensar a respeito do ano. Então hoje nós iniciamos a nossa etapa de janeiro, amanhã já tem a primeira meditação, tá bom? E lá vai ter o mês de janeiro para você orar. A gente sempre vai orar um antecedente, tá bom? Sempre aqui assim, nós vamos começar hoje e amanhã vai ter o de janeiro e de fevereiro. Depois a gente normaliza para vocês continuarem acompanhando pelo site, tá joia? Então entre no site, você vai encontrar lá as meditações todos os dias durante os 12 dias de jejum e oração. Terça-feira é a penúltima na série de mensagens, o Grande Eu Sou, a penúltima. Segunda-feira nós vamos falar sobre o Grande Eu Sou,
a videira verdadeira. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o que isso significa? Boa oportunidade para você vir descobrir conosco e trazer também alguém para poder acompanhar essa série de mensagens. Na quarta-feira pela manhã, nós vamos ter a manhã de oração, como de costume. Então, das 6h30 até as 7 horas, nós estaremos orando. Vamos orar aqui pela manhã também pelo mês de janeiro, mas especificamente, nós faremos isso às 19h30, tá bom? Então, quarta-feira nós temos 2 horários de oração. De manhã às 6h30, para o pessoal que está acostumado e habituado a vir esse horário por causa do serviço, e aquele pessoal que estiver participando da campanha, pode vir à noite que nós teremos mais um tempo de oração na quarta-feira à noite às 19h30, como de costume. 2 horários. E vamos começar hoje com o nosso propósito de oração 12 por 12. Eu já pensei no que eu vou jejuar e já começo a partir de agora consagrando a minha vida para isso. Já conversei com algumas pessoas durante a semana, tem gente que vai tirar a TV, outra pessoa vai tirar a carne, outra pessoa vai tirar o almoço, tem gente que vai fazer jejum de telefone, né? E tem gente que vai fazer jejum de doce. Então, irmãos, né, vamos fazer o nosso jejum durante 12 dias e nós vamos nos consagrar agora. Então, eu queria convidar você que vai participar da campanha conosco 12 por 12. Mesmo que você não consiga vir todos os dias na igreja aqui, tá bom? Ah, pastor, eu não consegui vir na segunda-feira, não consegui vir na quarta, que eu tinha compromisso. Não tem problema, mas se você conseguir ver pelo menos um dos dias conosco aqui para orar na igreja, na campanha 12 por 12, então você já pode fazer a propósito de oração conosco, porque a ideia é que você acompanhe pela internet, com as meditações, venha no culto para orar conosco e faça o seu jejum e oração e saiba qual o mês do ano que você está orando, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa campanha hoje de oração pelo mês de janeiro, e nós queremos consagrar o mês de janeiro de 2018, hoje nós estamos no dia 14, já está no meio do mês, mas ainda nós cremos que tem bênçãos de Deus para esse mês, desse ano, e temos respostas de Deus para a nossa vida, na área profissional, na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na área relacional, nós cremos que tem resposta de Deus para nós. Então você que vai fazer a campanha e o propósito, 12 por 12, 12 dias de oração, por 12 meses de celebração, eu queria que você, por favor, se colocasse em pé, que nós vamos orar por você nesse momento. Convidar a Vanessa, que vem aqui à frente, nós vamos consagrar as nossas vidas, e esse jejum, esse propósito de oração, e você vai escolher vir um dos dias, ou se puder todos os dias, né? Quem fez isso ano passado, recebeu assim uma direção de Deus maravilhosa, e você vai escolher um dos dias para participar conosco, ou todos os dias, e o jejum, e acompanhar as meditações, tá ok? Vamos orar pelo mês de janeiro, consagrando o mês de janeiro, e orar consagrando as nossas vidas no altar do Senhor. Vem aqui, Vanessa, por favor, ore por nós, para que nós estejamos todos unidos nesse propósito, para que o ano 2018 seja abençoado. Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor mais uma vez, Pai, e nós queremos colocar, é tão longe às vezes a gente pensar em janeiro de 2019, mas nós colocamos, Senhor, diante do Senhor, o nosso futuro. Esse mês será consagrado ao Teu nome. Nós clamamos como igreja aqui esta noite, Deus, para que o derramar do Senhor possa estar no mês de janeiro. É um mês que nós temos tantas coisas para fazer, é um mês que nós pensamos em tantas outras coisas, Deus, mas o Senhor faz acontecer milagres onde não existem, o Senhor faz acontecer, tomarmos decisões onde não temos chance nenhuma de tomar. O Senhor é quem vai adiante de nós. É o Senhor quem faz abrir as portas de janeiro de 2018, de janeiro do ano que vem. Nós consagramos todo esse ano diante do Senhor, Pai, e o próximo também. Mas em nome de Jesus, hoje, nós queremos declarar que esse mês será o mês da provisão na nossa vida. A provisão espiritual, a provisão financeira, a provisão da cura na nossa vida. Nós clamamos isso pela nossa família, nós clamamos isso como igreja, nós clamamos isso pelos nossos amigos, nós clamamos ao Senhor pelo mês de janeiro e consagramos Ele no Teu altar. Fecha todas as brechas, Deus, que o inimigo possa tirar, às vezes, roubar a nossa paz do mês de janeiro, mas em nome de Jesus, hoje, o mês de janeiro será um mês de paz, será um mês de alegria em meio às tristezas. Será um mês em que nós conseguiremos pagar todas as nossas contas, pagar todos os nossos tributos que nós temos. Nós consagramos as nossas dificuldades diante do Senhor. Nós consagramos o nosso governo diante do Senhor. E não queremos ter um pesar
de ter que pagar as nossas contas de janeiro. Tira toda a murmuração, Pai, do nosso meio. Tira toda a murmuração da nossa boca quando devemos pagar algo ao Senhor. Tua palavra nos diz que nós devemos dar aquilo que é de César, Deus. E nós consagramos aqueles que não têm uma porta de emprego, aqueles que estão endividados neste mês. Nós clamamos ao Senhor para que o derramar do Senhor possa abrir as portas, para que possamos pagar as nossas contas, para que o nosso nome seja consagrado, visto com bons olhos ao visto dos nossos homens, visto aos homens como pessoas honestas. Nós colocamos as empresas da nossa igreja, dos nossos irmãos, desta cidade, nós colocamos diante do Senhor os empregados, e que em nome de Jesus, seja um mês de paz, e que nós possamos quitar todos os nossos tributos, consagramos a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, amanhã a gente vai orar por fevereiro. O que tem em fevereiro? Amanhã a gente vai fazer o nosso tempo de oração por esse mês do ano de 2018, tá bom? Pode se assentar, por favor. Espero você amanhã às 19h30. Irmãos, todos os dias às 19h30, tá bom? Então, só na terça-feira que a gente vai usar o espaço da Terça da Esperança, que será às 20 horas. Mas no domingo também, às 19h30, com o horário do nosso culto. Mas sábado teremos normal, às 19h30, todos os dias às 19h30, tá bom? Outro avisinho, nós estamos aí agindo com a nossa sociedade, fazendo uma ação solidária. E, irmãos, como foi bom esse final de semana, né? O tempo nos ajudou e também os irmãos da igreja se disponibilizaram. Foi muito gratificante ver lá, nós tivemos a média de 25 pessoas ajudando a gente no sábado e no domingo, e assim rendeu muito serviço, está ficando muito bonito, e eu queria desafiar você a participar conosco lá também. E se você não pode participar, você vai fazer o seguinte, se você tiver condições para fazer isso, tá bom? Sem constrangimento, mas se você gostaria de investir nisso, eu queria que você procurasse o Marquinhos. O Marquinhos, ele é o líder da Rede Homem da nossa igreja, e ele está preparado para te atender se você quiser investir financeiramente para essa ação solidária. Cada diária de um pintor, de uma pessoa que a gente coloca lá, é R$100. Se você quiser ajudar com parte disso, ou com isso, dizendo, eu gostaria de doar uma diária, eu não posso ir, mas eu quero pagar um pintor para estar lá um dia dessa semana. Nós vamos colocar um pintor da nossa comunidade lá, para fazer a obra durante a semana, então nós vamos antecipando, deixando mais bonito e mais profissional o nosso trabalho ainda. Então, se você não pode estar lá, raspando a parede, pintando com a gente, servindo um cafezinho, nos ajudando, e se você pode contribuir financeiramente e gostaria de fazer isso, procure o Marquinhos, ele vai te dar todas as orientações a respeito disso, e nós vamos poder abençoar a nossa escola. Inclusive, nós podemos ajudar até a escola a comprar alguns materiais que estão faltando lá, e que a gente já percebeu que são necessários para deixá-la mais bonita. Então, se você quiser nos ajudar financeiramente para isso, essas ofertas direcionadas para a pintura do Machado de Assis, tá bom? E mais uma campanha solidária é a Casa Gileade. Irmãos, ainda, eu sei que talvez a gente deixa para as últimas horas, né? Mas a gente vai sair no dia 26 à noite, então a gente tem até o final do mês para fazer as nossas doações. Até agora a gente só tem uma sacolinha, e eu queria que você doasse uma pasta de dente e um sabonete. Olha só, nós temos em torno de 380 pessoas, mais ou menos, então eu queria que cada pessoa pudesse fazer a doação de uma pasta de dente e um sabonete. Já pensou? Aí teria em torno de 860 unidades para a gente poder levar para o pessoal lá. Vai ser bastante coisa para ajudar a Casa de Recuperação Gileade, tá? E a gente vai no final do mês. Por falar em no final do mês, se você gostaria de estar conosco nessa visita técnica e espiritual, para conhecer o trabalho, mas também abençoar aquela comunidade, será em Chapadão do Sul, e nós vamos sair daqui de sexta para sábado, dia 26, se eu não me engano, né? 26 à noite, né? De sexta para sábado, e voltamos no próprio sábado, chegando aqui no domingo de madrugada, do sábado para domingo. Se você quer participar conosco, é o seguinte, nós estamos com um problema abençoado. A van, ela já não dá mais para a gente. Então a gente precisa preencher o micro-ônibus. Então nós temos aí em torno de 7 a 8 vagas disponíveis. Se você interessou em participar disso, você vai procurar o Luiz. Vem cá na frente, Luiz, traz o Sávio, fazendo favor. Isso. O Luiz vai trazer o Sávio, aproveitar que eu já quero fazer uma outra apresentação aqui para vocês. Então você vai procurar o Luiz no final do culto, fala, Luiz, eu me interessei. Ele vai pegar o seu nome e seu telefone, e a gente vai poder ir junto lá para poder fazer esse trabalho. Nós vamos fazer um culto, palestras, atendimentos, conversar com eles lá, um tempo muito precioso. O Luiz estava confidenciando para mim que nunca na história da clínica ou da comunidade terapêutica, nunca
alguém visitou com mais de 7 pessoas lá, né, Luiz? Então, se a gente tiver a oportunidade de ir lá abençoar com micro-ônibus, vai ser uma festa para aqueles residentes que lá estão, que às vezes não recebem nem visita dos seus familiares. Então, se você quiser, procura o Luiz. Agora, a gente está com o Sávio aqui. O Sávio é um menino abençoado. Eu e o Márcio, que era o Márcio não está morando mais aqui na cidade, está no sul do Brasil agora, no sul, nós estamos no sul, né? Está em Santa Catarina. Nós encontramos o Sávio na rodoviária um dia e ele falou: pastor, a gente precisa ajudar esse menino. O Sávio estava em uma condição muito triste. E hoje ele está aqui na igreja com a gente, depois de aproximadamente 6 meses de tratamento nessa comunidade. E eu queria que a gente recebesse muito bem o Sávio. O Sávio ainda está desempregado, o Sávio precisa das nossas ajudas, nós estamos oferecendo todos os recursos para que ele não encontre na comunidade dos bares uma comunidade melhor que a nossa. Então, que a nossa comunidade, que você seja muito melhor do que as pessoas do bar que vão ver ele passando na rua e dizendo: ô Sávio, vem cá, cara, que você abrace esse jovem e nos ajude a cuidar dele em todo o tempo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma obra preciosa na vida do Sávio. Então, só está começando o que Deus fez. Ele fez 6 meses intensivo e agora vai trabalhar com a nossa comunidade e com o Sávio aqui conosco, certo? Sávio, dá uma palavrinha para a igreja. Eu sei que o Sávio gosta de falar, o Sávio fala bem, viu, gente? Boa noite para todos, com a maravilhosa, doce paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui juntamente com vocês, né? Pastor Denis já falou sobre um pouquinho da minha vida, né? Eu quero dizer para vocês aquilo que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não queria falar desse versículo, mas só quero falar o versículo 8. Quero dizer para vocês todos aqui, que eu estou aqui hoje pela graça de Jesus Cristo. Estou aqui pela graça do Senhor, que Ele me alcançou ali no lamaçal, no charco do lodo, no pecado, destruindo o meu próprio corpo, que era o templo do Espírito Santo de Deus. Não merecia estar aqui no meio de vocês hoje, mas se eu estou aqui é porque Ele quis, é a vontade dEle, não só salvar a minha vida, mas a vida de muitos que estão perdidos, igual como eu estava na praça, de muitos que estão pelas ruas. Eu quero dizer aqui perante vocês todos, primeiramente estou grato a Deus pela misericórdia dEle em minha vida. E hoje não está aqui como o pastor Denis falou, mas agradeço muito e louvo a Deus pela vida do Márcio e da Márcia, ao qual através deles que eu vim conhecer o pastor Denis e o casal Luiz e a irmã Cida. Eu louvo a Deus também pela vida de todos vocês que têm orado ao meu favor, o período que eu estive esses 6 meses lá. Por você que tem orado, eu tenho certeza que a sua oração subiu até o céu e Deus ouviu que não, eu não estaria aqui. Por mim mesmo, da minha parte, eu tenho certeza que não estaria aqui. Como o apóstolo Paulo, ele descreve aos Romanos 7,18, porque eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Então, vocês sabem que Paulo quis dizer nisso, a nossa natureza humana, ela só tende a cobiçar o pecado, e o pecado gera morte. Eu quero agradecer a todos vocês que oraram ao meu favor e que estão orando também. Eu também estou ajudando a orar a favor dos outros que estão lá, o Genilson, o Maico, o Lidisney. Eles também estão muito agradecidos por tudo que vocês estão fazendo. Eles estão felizes. Agora basta a eles, não sei quando eles voltar a decisão deles. Quero que a decisão deles seja a mesma que eu estou tomando novamente. Recomeçando tudo de novo, mas recomeçando naquele que diz que é o caminho, a verdade e a vida.
Eu quero agradecer, não tenho palavras para agradecer, mas que Deus possa honrar o que vocês fizeram por nós. Muito obrigado, a atenção de todos. Falei que ele falava bem? Eita, pastor, é a bênção. Gente, é isso, e é graça. Deus trabalha através de graça. Nós não queremos, nós oramos para que isso não aconteça, mas se por um acaso um deslize acontecer, eu queria contar com a sua ajuda, seu apoio, sem condenação, sem dedos apontados, um abraço, né? Um abraço de carinho, de misericórdia, dizendo: Sávio, a gente sabe quem você é. Tem algo maravilhoso no coração desse jovem e nós vamos lutar para que Deus possa trazer à tona e ministrar a vida de muitas pessoas, amém? É isso que nós vamos fazer. A família do Tiago também está aqui hoje, não veio? O Tiago também é mais um residente, está lá participando, ali a família do Tiago também está ali, Deus abençoe, mais um que foi para lá e nós estamos abençoando a vida dessas pessoas lá, tá joia? Obrigado, Sávio, obrigado, seu Luiz, tá? Deus abençoe, continue orando por esse trabalho tão maravilhoso que essas pessoas de Deus têm feito na nossa comunidade. E como que a gente faz isso? A gente também faz isso através de recursos. E você, quando você oferta na nossa comunidade, você direciona recursos. Você direciona recursos para que tudo aconteça. E não somente o que você vê aqui no domingo à noite, mas tudo que acontece nos bastidores. E eu queria que você continuasse semeando, porque através da sua semeadura, nossos frutos podem ter maior alcance. Nossos frutos podem ir mais longe. Quando talvez você não orou pelo Sávio quando ele foi, você não conheceu o Sávio quando foi, talvez você não visitou o Sávio, mas quando você contribuiu, você disse que Deus abençoe e que Deus ajude a vida desse jovem. Por isso eu quero, em nome de Jesus, que você medite sobre a palavra do Senhor. Ele diz assim, que muito mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Então, aprenda a benevolência, a generosidade de dar, porque é bem mais difícil ter que pedir emprestado. Doe, ofereça ao Senhor e faça isso de coração. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, você vai vir à frente, você vai colocar aqui nas urnas, aqui à frente, a contribuição que estiver no seu coração. Se você está nos visitando e não veio preparado, está tudo bem, está tudo em ordem, Deus também vai abençoar a sua vida. E se você que veio a primeira vez não conhece o sistema, no momento do meio da canção aproximadamente, as luzes vão acender, vai aparecer um aviso dizendo que as crianças podem vir, e aí você vai poder trazer o seu filho à frente, criança de 3 a 8 anos. Esqueci, perdão. Rede de Casais convida você ao lançamento do 15º Encontro de Casais, que vai acontecer aqui na nossa igreja, no dia 26 de janeiro, às 20 horas. O 15º Encontro de Casais vai ser em Bonito, e nós estamos preparando algo maravilhoso para você lá. Você se interessou por isso? É o ano para você investir na sua família. Você vai poder parcelar em 10 vezes. Eu quero convidar você para vir participar dessa reunião nossa de lançamento. Por que uma reunião? Porque nós queremos valorizar você que vem na nossa comunidade. Nós queremos fazer um encontro primeiro para você. Então, se você não vier, nós passaremos as vagas para as outras pessoas interessadas. São poucas vagas, pessoal, por isso que a gente vai fazer uma reunião, e nessa reunião a gente vai fechar todas as vagas. Nós não vamos ampliar, ficar para 90, 120 vagas, nós vamos reduzir para a gente poder fechar os nossos ônibus, ir tranquilo e poder abençoar a nossa comunidade. Então, a prioridade é que você esteja aqui nesse dia e participe conosco dessa reunião de lançamento. Vamos apresentar todos os detalhes e você vai sair daqui com a sua ficha de inscrição. Caso não se interesse, outra pessoa fora da comunidade vai poder apropriar-se dessa vaga e poder ser abençoado no encontro de casais. No final do culto, tem uma reunião com os pais dos meninos e das meninas que vão para o Teen Street, tá bom? Não esqueça disso, papai e mamãe fica aqui depois do culto, vai ter uma reunião com vocês. Vamos colocar em pé? Vamos adorar o Senhor através dessa canção, dizendo que em Ti eu tudo posso e nada é impossível. Vamos oferecer ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo
Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, que tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, nada é impossível para aquele que crê no Senhor Jesus. Oh! Creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível, em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Nós cantaremos, Deus. Cansaremos de pronunciar e de falar que o teu amor é um amor incondicional. Só tu és um Deus todo-poderoso. Seja adorado neste lugar, Senhor. Seja adorado neste lugar, Senhor Jesus. Toma o teu lugar de honra neste lugar. Oh Deus, só tu és lindo, tu és poderoso. Estamos aqui, Deus, com o único propósito de adorar o teu santo nome. O que seria deste lugar? Não haveria motivo nenhum de estarmos aqui se não fosse para engrandecer o teu santo nome. Porque tu és santo, 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 Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós clamamos e declaramos que tu és santo, Deus. Tu és. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Oh, tu és, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. Tua igreja declara, Deus. Lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou. Tu és digno de glória. Lindo, 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 lindo és. Te damos glória, Senhor, te damos honra. Tu és lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Queremos sim, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver, queremos, queremos. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver, queremos ver tua face, Deus. Só quero ver você. Se você quer mesmo, declare isso mais forte ao Senhor. Queremos, Deus. Eu só quero ver você. Oh, Senhor. Oh, eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Queremos sim, Deus. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero
tua face. Queremos sim, Deus, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Queremos, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Queremos ver tua face. Oh, eu só quero ver você. Só quero ver você. Oh, Só quero ver você. a tua igreja declara, Senhor, eu só quero ver você. Queremos sim, Deus, queremos. Eu só quero. Oh, se manifeste em nós, Senhor. Eu só quero. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos corações, Deus. Queremos somente, Senhor. Eu só quero ver você. Oh, eu só quero ver você. Leva a tua igreja, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Queremos, Deus, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver, Senhor. Queremos sim. Me leva A sala do trono. oh, mostra. Queremos ver tua face. Queremos. Oh, Senhor, ansiamos pela tua presença, Deus. Ansiamos por ver tua face. Oh, só quero ver você. Só quero Ver você. Só quero ver você. Coloca a mão no seu coração e declare isso ao Senhor. Eu só quero. Ver você, só quero ver você. Precisamos de ti, Senhor Jesus. Só quero ver você. Nós precisamos de ti, Jesus. Só quero Nós precisamos de ti, Senhor. Só quero ver você. Precisamos de ti, Senhor. Ver você. Abre os olhos do meu coração, pois queremos te ver, Senhor. Abra os meus ouvidos, pois eu quero ouvir a tua doce voz, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor. Oh, fala a tua igreja, Senhor. O meu amado Senhor Jesus, seja bem-vindo neste lugar. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Você tem esse desejo no seu coração? Só quero Nosso Senhor está aqui no nosso meio. Só quero ver você. Só quero, Oh, Deus. só quero ver você. Leva-nos ao encontro de intimidade contigo.
Leva-nos a um lugar secreto contigo, onde eu possa te contar tudo, onde eu possa te contar. Leva a tua igreja, Senhor, ao encontro contigo. Deus, não queremos ficar na mesma coisa, Deus. Não queremos ser aqueles crentes que vêm na igreja por vir, mas nós queremos ter esse encontro real contigo, Deus. Nós queremos sentir, Senhor, o teu toque, o teu amor. Toque em nós, fala conosco. Um lugar de experiências novas, um lugar de intimidade nova, um lugar onde eu não me canso de dizer que tu és santo, 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 santo. Espírito Santo, move nosso meio. Espírito Santo, move nossas vidas, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo renovo. Oh Senhor, oh, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Queremos, me leva na sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Oh, Senhor. Senhor, nós queremos isso, é isso que nós desejamos, só ver o Senhor, até que nada mais se veja a não ser a sua presença em nós e entre nós, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, por favor, agradecer nossa equipe de adoração. É chuva, meus irmãos, mais uma vez. Espero que você tenha fechado a janela da sua casa, recolhido os tapetes que ficam para fora na porta, os brinquedos das crianças que ficaram na área. Espero que nada tenha ficado para fora. Segundo livro de Coríntios, capítulo 4, nós vamos meditar hoje sobre esse tema. O tema é eterno peso de glória. Eterno peso de glória. E nós vamos ler segundo livro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo de 16 até o 18, mas na verdade eu vou começar lendo com vocês a partir do versículo 7, que tem algumas informações importantes, e se você quiser anotar na sua Bíblia e riscá-la, vai ser de muita validade, porque tem um negócio muito lindo nesse texto aqui, que Paulo adora utilizar para se comunicar em termos mais racionais, filosóficos, e enxertar a sua mensagem de brilho e de colorido. Já já eu explico para você, mas eu quero ler com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, apenas situando você. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, quando ele estava em Éfeso, e ele dirige palavras a essa igreja a respeito dos boatos que ele tem ouvido, de muitos desvios doutrinários, de gente com divisão, com cisão dentro da igreja. Um camarada está deitando com a própria madrasta, e ele escreve para falar a respeito do que a igreja tem que fazer com esse camarada que está com problemas sexuais. Ele também escreve para falar sobre coletas de oferta, ele escreve para falar sobre a ceia do Senhor. Ele faz uma orientação geral na primeira carta. Só que na segunda carta ele procura defender o ministério, porque agora Paulo está em situações complicadas. Ele tem sido atormentado por pessoas de fora da igreja, da comunidade verdadeira, falando para ele que ele não serve, que ele não é um apóstolo muito bom, que ele é um apóstolo que quando ele escreve carta ele é jóia, mas quando ele está presente ele é fraquinho. E Paulo então escreve essa carta para defender-se diante dessas acusações,
e para mostrar aos coríntios que eles podem bater nele, podem espancá-lo, podem judiá-lo, podem desprezá-lo, mas jamais vão tirar a capacidade dele de continuar perseverando na palavra e perseverando na pregação e propagação do evangelho. Então ele escreve essa carta dizendo assim: então, coríntios, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em vosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Conseguiu perceber a orientação de Paulo a essa igreja? Ele está dizendo para eles que ele se entrega, está dizendo que ele é consumido até mesmo pela morte, em favor do evangelho, e de mostrar aos coríntios que a sua palavra provém de Deus e que essa palavra pode transformar as suas vidas e sustentá-los no evangelho e para a eternidade. E Paulo faz uso de um argumento retórico muito utilizado nos períodos do Novo Testamento. Você sabe que o Novo Testamento ele é construído debaixo da colonização dos gregos. A língua oficial é o grego, esse texto é escrito em grego. E os gregos utilizavam muitos recursos de falar, das oratórias, da eloquência. E um dos recursos que eles usam é mostrar ideias contrárias, para que através dessas contrariedades eles consigam expressar uma verdade. E onde nós vamos encontrar isso que também é utilizado em recursos poéticos, chamado de antítese? Onde nós vamos encontrar? Primeiro, tesouros em vaso de barro. Tesouro, ouro, pedras preciosas, algo de valor. Vaso de barro, algo sem valor, algo que qualquer um pode ter. Tesouro, se alguém levar, eu fico desesperado. Vaso de barro, se quebrar, eu faço outro. Então ele faz essa antítese, essa contradição intencional para chamar a atenção dos seus leitores. Onde mais encontramos antítese? Tem outra, pressionados, mas nós não somos desanimados. Podem nos apertar, mas de maneira nenhuma eles vão conseguir extinguir a nosso ânimo, a nossa força e a nossa vibração. Onde mais tem antítese aqui? Perplexos, mas não desesperados. Nós ficamos assim estupefatos, nós ficamos surpresos com o que está acontecendo, mas isso não nos desespera. Nós ficamos surpresos, mas nós não somos pegos desprevenidos. Ficamos surpresos, mas a gente não fica desesperado como se não tivesse alternativa. Outra antítese, perseguidos, mas não são abandonados. Muita gente vai contra nós, mas a gente nunca fica sozinho. Tem muita gente se opondo ao nosso ministério, mas sempre nós estamos protegidos por alguém. Perseguidos, mas não abandonados. O que mais? Abatidos, mas não destruídos. Tentam nos destruir. Nós ficamos até tristes, nós ficamos até de algum momento quebrantados, mas nós não somos destruídos. Ninguém rouba a nossa capacidade de perseverar. E Paulo continua: trazemos no nosso corpo o morrer de Jesus, para o nosso corpo de morrer, para que a vida de Jesus também seja revelada. E em último, pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte por amor de Jesus. Está vendo? São figuras contrárias: vivos, mortos, tesouro, barro, abatido, não destruído, perplexo, não desesperado. Tudo isso se manifesta para chamar a atenção, para chegar a um ápice no seu texto. Paulo vai construindo a sua ideia, porque ele quer mostrar uma verdade para os coríntios. Ele quer mostrar para eles uma essência do evangelho, que é muito importante. Por isso que ele pensa: se eu vou construir essa informação, eu preciso fazer dela com suspense. Se eu vou construir uma informação importante, eu preciso fazer dela com intensidade. E como é que a gente vai conseguir identificar o centro de uma mensagem? Através de um conector de explicação. E já já a gente chega nesse conector de explicação. Antes eu quero mostrar a continuação do texto. Pulando alguns versículos que tem mais antíteses, eu quero chegar, porque a gente vai focar nesse aqui. A gente vai só olhar aquelas contradições ali, e agora vamos olhar aqui nesse texto. Porque está escrito assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Assim,
fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Consegue ver as contradições aqui de novo, as antíteses? Vamos lá. Exteriormente, interiormente, desgastado, renovado. Aquilo que se vê, aquilo que não se vê, o que é transitório, o que é eterno. Olha como é bonito o que ele está fazendo e construindo. Só que só isso são recursos para chamar a atenção para o centro da sua mensagem para a igreja. E onde está o centro da sua mensagem para a igreja? Na explicação. Pois para a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Esse é o centro da sua mensagem aos coríntios, para mostrar todas as lutas que ele vinha vivendo, todas as experiências traumáticas que ele estava experimentando, essa construção de uma vida perseguida, de uma vida desprezada, de uma vida exposta a perigos e até a morte. Ele vai dizer aos coríntios que tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação, tudo tem um valor, e a igreja precisa assumir e entender isso. Olha que interessante, pessoal, preste atenção nisso, porque contradições são os termos utilizados para Paulo explicar a sua certeza. Olha que interessante, contradições são os meios de Paulo explicar as suas certezas, e tem gente que não quer viver contradição, tem gente que quer vir para uma igreja para não viver mais contradição, tem gente que quer vir para a igreja e não viver nunca mais a tristeza. Só que tristeza faz parte de uma vida alegre. Alegria também tem momentos de tristeza. Tem gente que quer vir à igreja e nunca mais viver um momento de decepção. Mas a expectativa também é gerada e também participa-se a decepção. Tem gente que quer nunca mais passar por uma escassez, mas nem sempre a gente vai viver momentos de abundância. A vida humana, ela é composta de contradições. Hoje você está saudável, mas pode ser que amanhã você esteja doente. Eu não estou rogando praga, nem quero isso para a minha vida, mas pode ser. Hoje você está em segurança, mas pode ser que amanhã você esteja completamente vulnerável. Hoje você está alegre, mas pode ser que de repente uma notícia te deixe triste. Hoje você pode ter recursos em abundância, mas de repente vem um vento e te traz escassez. Nós não podemos construir uma vida pautada numa certeza de que nós ficaremos apenas em um limite de vida, porque contradições, ora boas, ora ruins, acontecem em nossa vida sempre, e Paulo é prova disso. Ele quer mostrar para a igreja. Vocês querem viver o evangelho? Então aprendam que no evangelho tem perseguição, mas não tem abandono. No evangelho tem abatimento, mas não tem destruição. No evangelho tem até tristeza, mas não tem desespero nenhum. Veja bem o que Paulo está construindo, para que a gente também entenda que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque eu sei que você vem aqui e não está satisfeito com a contradição da sua vida. Você veio aqui murmurando contra Deus e dizendo que Deus não é bom, dizendo que a igreja talvez não vale nada, ou talvez as suas experiências de fé, e você não deveria nem ter batizado, porque as coisas não melhoraram. Contradições fazem parte da vida. Elas constroem o ser humano e vão ser as passageiras da nossa existência. Vamos carregá-las todos os dias da nossa vida. Portanto, não pense que ao entrar por aquele corredor central, você desfez-se de todos os seus problemas, de que você não tem mais lutas, de que você não tem mais dificuldades. Eles estarão sempre aí. Contradições sempre estarão presentes. O interior e o exterior, o desgaste e a renovação, aquilo que vê e aquilo que não se vê. Mas Paulo está dizendo, vocês têm que focar em uma coisa só, que a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Deixa eu dar uma explicação para você, talvez seja mais fácil você entender. Há um tempo atrás o Heitor caiu e ralou o joelho. E não foi um raladinho pequeno não, foi um ralinho que sangrou, sabe? Deu aquela escorridinha pela canela. E ele chorando daquele jeito, eu olhei o ralado, vi o sangue correndo. A gente como pai tem que ser forte, firme, né? A gente não gosta de ver sangue do filho, mas de alguma maneira eu olhei e falei assim, vamos cuidar disso aqui. Chamei ele para o cantinho, coloquei ali, né? Ele olhou para mim chorando, com os olhos cheios de lágrimas, e ele perguntou assim, papai, isso vai sarar? Eu falei, é claro que vai sarar, filho, é só um ralado, já já vai passar. No meu mundo de adulto, eu olho para um ralado no joelho e digo, vai sarar, filho.
Já já vai passar, sabe por quê? Porque eu já ralei demais, já arranquei o tampa do dedão jogando futebol na rua, já quebrei o pulso jogando bets. Eu sei que essas coisas passam e vai sarar, filho, fica tranquilo, porque do meu mundo de adulto eu olho o seu ralado e falo, vai passar. Daqui a pouco você está mexendo todo o joelho, vai estar jogando bola de novo, vai passar. Só que esse é o meu mundo de adulto, porque no mundo de criança ele olha para mim e fala assim, mas eu vou morrer? Porque um ralado é capaz de tirar a vida na mente de uma criança, porque ela não tem condições de processar o que se passa na mente de um adulto e o que se passa na mente de uma criança. Ela não tem condições de antever e de visualizar essas situações. Por isso, Paulo está olhando para os coríntios, que também estão sendo perseguidos agora, que também estão sofrendo com contendas e dificuldades na igreja, que também estão sofrendo com desprezo e desamparo, que também estão em tribulação. Paulo olha para eles e vê cada um deles choramingando, cada um deles resmungando, e vê cada um deles com o joelhinho ralado. Paulo olha para cada um deles e diz assim, já vai passar, porque é leve e momentânea. Mas Paulo, o que tem de leve e momentânea nisso, Paulo? A gente está sofrendo, tem gente perdendo o cônjuge, tem gente indo à forca por causa do nome de Jesus, tem gente que está perdendo tudo. Paulo, nós estamos vivendo uma dificuldade muito grande. Paulo fala, já vai passar. É só um ralado no joelho, porque você está olhando do ângulo diferente, depende da perspectiva, se você vai olhar do ângulo da meninice ou da infantilidade, ou se você vai conseguir enxergar do ângulo do mundo adulto e da maturidade, porque muitos de nós resmungamos diante da tribulação, muitos de nós levantamos o punho contra Deus e falamos, Deus, não é possível que eu esteja passando isso. A gente não quer, irmãos, a gente não quer ter uma falência, a gente não quer ter uma tribulação, a gente não quer ter uma rebeldia em casa, a gente não quer ter um desemprego, a gente não quer ter uma conta chegando em casa que a gente não consegue suprir, a gente não quer ser assaltado, a gente não quer ter uma doença no nosso organismo, a gente não quer ver parentes indo embora antecipadamente dessa vida, nós não queremos nada disso. Alguém quer? Alguém está pedindo por isso? Mas isso faz parte da vida, isso faz parte da existência, e do mundo de adulto, mundo de gente madura na fé, diz, está doendo, sangra, até fica um ferimento, mas já vai passar, eu não sei o que você tem perdido na sua vida, eu não sei quais as tribulações que você tem vivido, eu não sei quais são as percas que você tem acumulado, as perdas que você tem acumulado, eu não sei quais são as solidões que você tem vivido, eu não sei quais são as lágrimas que têm corrido dos seus olhos, eu nem sei quais são as crises que você tem vivido no seu interior, lá no seu quarto, rolando na cama durante a noite, com seus pensamentos a mil. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como estão suas finanças, eu não sei qual é o estado que você entrou por essa igreja hoje no seu casamento. Eu só sei uma coisa, que da perspectiva do mundo adulto, eu posso olhar e dizer, é difícil, não é fácil, mas é leve e momentâneo, quando eu vejo da perspectiva correta, porque Paulo consegue enxergar do lado certo da história, Paulo consegue enxergar do lado correto, depende de como você vê. Eu olhando para o joelho do Heitor, é um ralado, ele olhando para o seu próprio joelho, é algo terrível, depende de como você vê. Paulo olha para as tribulações e fala, essas tribulações vão nos ajudar, porque cada tribulação depositada na nossa conta, produz para nós um excesso de bagagem gloriosa, ou seja, cada vez que alguém deposita tribulação contra a nossa vida, Deus nos dá a oportunidade de sacar glória. Cada vez que nós passamos por um sofrimento, isso acumula para nós benefícios. Paulo olha do lado certo, e tudo depende do ângulo que se vê. E de onde será que Paulo está vendo, pessoal? Onde será que Paulo consegue tirar essa visão de que as tribulações são favoráveis, são leves e momentâneas? Porque você sabe muito bem que de leve e momentâneo não tem nada. Essa crise no casamento não parece eterna? Essa enfermidade não parece constante? É leve? É leve chegar no final do mês e não ter conta para cobrir, não ter dinheiro e saldo para cobrir as contas do mês? É leve isso? É leve você ter uma pessoa perto de você que te critica o tempo todo e nunca te coloca numa condição de valorização no casamento? É leve isso? É leve você viver num mundo onde a pressão para você não ser puro sexualmente, é leve viver assim? É leve viver nessa história, nessa vida? É leve? De leve não tem nada, mas depende do ângulo que a gente vê.
Depende da perspectiva de qual a gente olha. E Paulo olha de um ângulo que eu quero convidar você a olhar, e que nunca mais as nossas vidas serão as mesmas. Nunca mais as nossas histórias serão as mesmas. Se a gente aprender a olhar do mesmo jeito, uma crise, uma perda, um sofrimento, uma angústia, uma tribulação, nunca mais vai destruir você, nunca mais vai fazer você desviar da fé, nunca mais vai te tirar da presença de Cristo, se você aprender a olhar do ângulo e colocar os óculos que Paulo via. E qual será que é o óculos que Paulo usa para ver essa tribulação? Irmãos, Paulo é o tribulado, tá bom? Paulo é o sofrido nesse texto. E ele está dizendo, é leve, irmãos, porque ele coloca um óculos que muitos de nós ainda não temos. Onde está esse óculos? Existe uma coisa que se chama hermenêutica, e o princípio da hermenêutica é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não dá para você pegar um texto e interpretar ele sozinho, você tem que encontrar outras referências, e Paulo usa a palavra glória e eternidade novamente no outro texto, Romanos capítulo 8, versículo 17 a 18, olha só, se somos filhos, o Pai me adotou, seu amor me encontrou, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Isso é um direito de filiação, irmãos. Por isso, quando a gente cantar essa canção, mas canta com vontade, porque é seu direito isso. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nós será revelada. Ou seja, Paulo está falando de antíteses e contradições novamente, para mostrar qual é o óculos que ele usa para ver a luta da vida e os sofrimentos da existência. E o óculos que ele usa, ele está falando, nós participamos do sofrimento de Cristo, para que um dia nós possamos também participar da sua glória. E onde é glória, irmãos? Onde acontece a glória, irmãos? Onde que a glória é eterna, completa, total, abundante, suprema, inigualável, sublime, indelével, onde está essa glória? Não, provavelmente não está na segunda-feira de manhã no seu trabalho, e nem está no final da tarde, quando você volta na casa e a gritaria está acontecendo lá. Essa glória é parcial que a gente vê, onde as contradições da vida estão presentes, onde a gente sai de manhã falando, um beijinho meu amor, e no final da tarde ela está falando assim, o que você fez, seu cachorro? Essas contradições da vida. Aqui a glória, Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 3, 17 e 18, ele fala que essa glória que a gente vê, ela é disforme, ela é distorcida, ela não é plena, mas tem um lugar que a glória é completa, perfeita e total. Onde é, pessoal? Na glória de Deus, a presença de Deus absoluta, total, onde as contradições, a lágrima, o rancor, o ódio, a dúvida, a incerteza, a insegurança, os vícios, a prostituição, os problemas não nos afetam. Esse lugar é a glória de Deus, a eternidade. Então Paulo dá uma dica, por onde eu vejo a tribulação, de onde eu enxergo as lutas, Paulo fala, eu pego o óculos, me coloco no alto da torre, e observo a minha vida da perspectiva da glória. Agora te ajudou, não te ajudou? Porque se você olhar da perspectiva da glória, os sofrimentos aqui nem se comparam. Se você olhar da perspectiva do céu, os sofrimentos aqui nem se comparam. Deixa eu te dar um exemplo melhor para isso. Eu viajo bastante, né, assim, eu lembro a primeira vez que eu andei de avião, eu fiquei doido, não dormi na noite anterior, fui lá, tirei foto com o piloto, coloquei o cap, aquela coisa, viagem de avião a primeira vez, irmãos, é maravilhoso, tem que curtir mesmo, mas depois de um tempo, pessoal, você não aguenta mais, é uma coisa assim, chata, porque na rodoviária, pelo menos, o ônibus vai partir 8h20, você chega na rodoviária, 8h05, 8h10, está com a passagem na mão, despachou, colocou a bagagem, subiu no busão. No aeroporto, você tem que às vezes chegar 1 hora antes, 2 horas antes, em caso de voo internacional, 3 horas antes em algumas situações. Aí você vai e fica, e não passa a hora, e você lê um livro e lê outro, e aquela poltrona não dá para descansar e tal. Só que tem 2 formas de enxergar uma viagem de avião, que seja desgastante e extenuante, ou ela pode ser surpreendente e maravilhosa. Depende do ângulo que você vê. Se, por exemplo, eu pego um avião para resolver problemas pessoais, ou alguma ministração que é feita, aquilo entedia, porque você tem que passar por isso, eu não vejo a hora de chegar na igreja, ministrar, ver meus amigos, não vejo a hora, você tem que passar por aquilo ali, é entediante, é chato, não é gostoso. Agora, quando você está com a sua família junto, e está em viagem, e a viagem dos sonhos que você construiu, que você parcelou,
que você fez com a maior alegria. Irmão, se tem uma dívida que vale a pena você fazer, é viagem. Não se divide pelo carro, não se divide por outras coisas. Se tem uma dívida que vale a pena, é viajar, irmãos. Quem viaja troca a roupa da alma, tá bom? Faça isso que você vai pegar, ser mordido por esse bicho, que é maravilhoso. Invista isso. E pode ser aqui, irmãos, pode ser pertinho aqui, não precisa pegar avião não. Pode fazer aqui pertinho e você vai curtir. Mas quando você está lá numa coisa que é rotineira, não tem graça. Mas quando você está construindo a viagem dos sonhos, aquilo lá você nem vê passar. E as crianças passam para cá, a criança passa para lá, e a esposa está ali, e está todo mundo feliz. Afinal de contas, nós estamos indo para o nosso destino. Afinal de contas, a gente está indo para aquele nosso sonho. É o nosso ideal, é o nosso objetivo. Vocês nunca passaram por isso? Porque quando a gente tem um destino gostoso, a gente passa pelo problema. Não é assim? Eu sei que você foi para a praia agora no final do ano, talvez, e pegou aquele trânsito ali do sul, terrível, 3 horas, 4 horas, 5 horas na perada, perto de Curitiba, e todo mundo lá cansado, todo mundo triste, todo mundo angustiado dentro do carro, todo mundo querendo voltar para trás. Estava assim? Não, irmão, você está indo para a praia. Está difícil. Eu não vejo nesse. Eu tenho uma tendência de me aborrecer em trânsito, irmãos, é natural meu, tá bom? Então, seja indo ou seja voltando, trânsito sempre me faz mal. Porém, a gente sabe, a gente está indo para a praia, relaxa. Minha esposa bate na minha coxa e fala assim: calma, querido, não temos horário, não tem pressa, está tudo certo. Eu falo, é verdade, né? Vamos respirar e vamos aproveitar que a gente tem um destino maravilhoso. E agora a volta? E a volta? Parou, acidente na rodovia, tem que parar o carro. Pelo amor de Deus, já começou. E não sei o que, eu devia ter ficado na praia mesmo. Por quê? Quando o destino nos agrada, a trajetória nos encanta. Mesmo que ela seja dificultosa, mesmo que ela tome de nós umas noites de sono, mesmo que ela tire a nossa paciência alguma vez, quando o destino é maravilhoso, a trajetória se torna encantadora, mesmo que tenha suas dificuldades. É o que Paulo está falando. Paulo fala aos Coríntios, é o seguinte, pessoal, a gente está passando por tribulação, a gente está passando por angústia, o momento é muito difícil, porém a gente está indo para o céu, é o céu. O nosso destino está traçado, o nosso caminho está definido, portanto dá para a gente ir tranquilo, dá para a gente saborear. E agora, irmãos, a nossa tribulação é leve e momentânea, porque produz para nós peso de glória. A gente sabe para onde a gente está indo, e se o destino é maravilhoso, o trajeto é encantador. É isso. Não dá para reclamar dessa vida, irmãos. Eu sei que não está fácil, para mim também. Tem muitos momentos muito difíceis na minha vida, entendeu? Não é fácil você subir no púlpito todo domingo e as pessoas acharem que a sua vida é a vida de Hollywood, e não é, irmãos, não é. Só que eu sei que tem um destino para mim, e essa trajetória tem que me encantar, porque eu estou caminhando para lá. A minha tribulação agora não pode ser comparada com aquilo que está para ser revelado, e então se torna leve e se torna momentânea. Eu sei que a sua tribulação está pesada e está eterna para você, mas se você enxergar da perspectiva da glória, que você tem um destino, ela se torna agora leve e momentânea. Agora, se você não tem essa perspectiva, irmão, minha irmã, se para você a vida é possuir, construir, adquirir, e para você que a sua vida está fincada nessa terra, que você parece um pé de mandioca, plantado nessa terra, só para baixo dela, dizendo: esse é o meu lugar, aqui eu tenho que construir a minha vida, aqui eu tenho que adquirir, aqui eu tenho que crescer, aqui eu tenho que fazer, não importa perder família, bens, valores, não tem problema, eu tenho que fazer minha vida aqui. Se a sua esperança está nessa terra, Paulo também diz uma palavra para você, porque se por um lado a glória me encanta, por outro lado, se eu não tenho a perspectiva da glória, o que acontece comigo? Me mediocriza. Se eu tenho a perspectiva da glória, e ela me encanta, por outro lado, se eu não tenho a perspectiva da glória, eu me torno medíocre. Quer saber onde está isso? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, eu fiz questão de trazer para você. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se você crê em Cristo somente para essa vida, que você tenha compaixão, meu irmão. Que nós tenhamos compaixão de você. Que peninha, é o que Paulo está dizendo. Que dozinha de você, que agora acabou de perder um bem precioso, e para você quer fazer uma forca, para você quer olhar um remédio, e quer dar um fim na sua vida, porque você perdeu um patrimônio importante. Sabe por quê? Porque a sua vida se resume a essa terra, e então você se torna miserável.
Gente que quer tirar a sua própria vida, não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor, porque ela não tem perspectiva da eternidade, não tem perspectiva do destino, por isso que ela é tão medíocre, tão miserável, tão digna de dó. Você não fica com dó quando alguém tomou um veneno? Quando alguém tentou se suicidar, você não fica com dó, com pena? Talvez você tenha feito suicídios emocionais constantemente, talvez você tenha matado a sua fé, a sua esperança, talvez você tenha matado o seu coração e não tenha percebido disso, porque você não tem a perspectiva da glória, você não consegue enxergar a eternidade. Se você não vê a eternidade, se para você é só essa vida, bem-vindo ao time dos miseráveis. Você pode ter muito e ainda ser miserável, você pode ter bastante e ainda continuar sendo miserável, porque Paulo fala disso, que se a sua esperança é essa terra, você é miserável. Hebreus capítulo 13, versículo de número 14, diz assim, que nós não temos nessa terra cidade permanente, mas aguardamos a futura. Essa terra não é nossa, estamos de passagem por ela, reconstruindo esse mundo, refazendo a criação de Deus através do reino de Cristo. Agora, se a nossa esperança está firmada aqui nesse lugar, nessa terra, em Sertanópolis, no seu endereço, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, dignos de pena. Então eu quero terminar com você, apenas apresentando aqui para você os elementos que Paulo mostra nesse texto, que deve tranquilizar o seu e o meu coração diante da tribulação. Primeiro, nossa tribulação é leve, porque a gente não tem que carregar ela sozinho. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha aí, por que você está tão atribulado? Por que você está tão encurvado? A gente tem uma amiga lá em Dourados, que quando eu estava muito atribulado, a gente tem um costume, né? A tribulação parece que ela se deposita nos nossos ombros. Então a pessoa ela vai se curvando, vai se curvando. Então diante de algumas tribulações lá em Dourados que a gente vivia, ela olhava e falava assim, e o que aconteceu com o nosso pastor? Que está com a espinhela caída. Já viu o negócio de espinhela caída? Tem uns antigos que até fazia chá de espinhela caída, né? Para desfazer a espinhela caída. Aquela situação assim, o camarada está... Por que você está carregando o fardo sozinho? Você nunca deveria ter feito isso. Você está se queixando de um fardo que não é seu, que você deveria ter entregue, que você deveria ter passado para Cristo. Era hora de ter passado e você está sobrecarregado. A tribulação ela é leve quando a gente anda com Cristo, porque tem alguém para compartilhar conosco. Eu lembro aqui perto de Londrina, na rodoviária de Londrina, quando eu estudava, irmãos, como era interessante esse tempo aqui. Eu pegava o ônibus lá do interior de São Paulo, vinha a Londrina, e ônibus de uma vez por mês, você sabe como é que é? A mãe manda feijão congelado, frango congelado, batata congelada, irmãos, é uma abundância, porque vai ficar um mês em casa, e eu vinha com uma mala só de roupa, e outra mala só de comida congelada, e quando eu chegava na rodoviária, eu descia do ônibus, porque até chegar no busão, tudo bem, tinha o pai, tinha a mãe, tinha o carro, e agora para ir para a República? Com aquele monte de mala, de repente, você olhava alguém lá, virando a esquina da rodoviária, era um amigo de seminário, um amigo do colégio, um amigo da faculdade, cara, me dá uma mão aqui até o ônibus, até a estação, vamos lá me ajudar, cara, e aí ele pegava de um lado, eu pegava de outro. Como é bom quando a gente tem alguém para partilhar as nossas bagagens, fica mais leve carregar, você não tem que carregar sozinho, tem Cristo para carregar com você. Afinal de contas, aliás, melhor dizendo, ele já fez isso na cruz do Calvário, você não tem que carregar mais bagagem nenhuma, porque todas ele já levou na cruz do Calvário. Por que você está carregando sozinho? Por que você quer levar o mundo no peito? Por que você quer carregar o mundo nas costas? Quem disse que você tinha que fazer isso, minha irmã? Jesus disse, vinde a mim, e o seu fardo se tornará leve, porque o meu jugo é suave. Ainda assim terá um peso, mas é um peso leve de se carregar, porque Cristo nos ajuda a levá-lo. A tribulação é momentânea porque não passa de uma vida. Sabe quanto? Eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite, olha só, preste atenção. Boa notícia, plantão, agora. A sua tribulação vai durar só enquanto dura a sua vida, amém? Olha que notícia boa! A sua tribulação vai durar só enquanto você vive. Oh, Jesus, me leva rápido então, Senhor. Não precisa pedir não, vai dar certo. Porque se você comparar a eternidade com a sua vida, irmãos, é um momento. O Salmo de número 90, lê depois na sua casa, Salmo 90, diz que a gente não passa de um sopro, que a gente não passa de uma erva que floresce e logo seca, que a gente não passa de um vento, de um orvalho que seca.
A nossa vida passa. Quer um exemplo de como ela passa? Eu sempre conto esse exemplo para você ter uma ideia do que é a eternidade. Imagine só que um pássaro quer tomar a água todinha da piscina aqui do Caltrim Club. Você já viu a piscina lá grandona, né? Eu não sei quantos mil litros tem ali, 200 mil, 150 mil, não sei. Mas muitos mil litros. Aí o passarinho quer tomar toda a água da piscina. E ele vai tomar uma gota por ano, o resto da sua vida, ou melhor, né, durante todo o tempo. E quando ele terminar toda a piscina, tomando uma gota por ano, ó, uma gotinha por ano, tomou, o ano que vem ele volta a mais uma gota. Quando ele tomar a água de toda a piscina, quanto tempo você acha que vai demorar isso aí? Uma gota por ano, um passarinho, numa piscina olímpica. Quando ele tomar toda a água da piscina, passou um dia na eternidade. Já parou para pensar sobre isso? Meu Deus, a eternidade é tempo demais. Por isso que Paulo fala, a minha tribulação, a sogra, a dificuldade, o problema que eu tenho, a dificuldade financeira, a luta, o desemprego, o problema, a enfermidade, não passa de um momento quando eu olho para a eternidade. Irmãos, a gente tem que tirar os nossos olhos da terra um pouquinho e começar a contemplar o céu, porque a tribulação vai se tornar mais leve e vai se tornar totalmente momentânea. Passou, porque é simplesmente a eternidade, é gigantesca, perto da nossa capacidade de viver 80, 100 anos, no máximo, quem dera a gente chegar lá com saúde. Terceiro, nossa tribulação, ela é produtiva porque nos melhora. Primeiro, ela é leve. Segundo, ela é momentânea. E terceiro, ela é produtiva, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Tribulação. Irmãos, eu queria que você hoje desse as mãos com a tribulação, fizesse um cumprimento com ela e fizesse as pazes. Tribulação faz bem, irmãos. No final do culto nós vamos orar para todos aqueles que querem tribulação para vir aqui à frente. Vou fazer um apelo. Você que tem desejo de ser atribulado, nós vamos clamar a Deus que Ele traga tribulação para você. Mas tribulação faz bem. Ninguém quer, mas faz bem. Porque ninguém cresce na alegria. Já viu o pessoal? Uhul, maravilha, está a tua bênção, está prosperando. Você já viu alguém crescendo nesse sentido? Refletindo sobre a vida, sobre valores, sobre padrões? Não. Agora, quando o cara perde, quando o cara fica sozinho, solitário, quando ele está abandonado, desamparado, na tribulação, é aí que ele valoriza, é aí que ele reflete. Então, a palavra tribulação vem do latim tribulum. O tribulum era um instrumento de separar palha do trigo. Hoje a gente é tudo mecanizado, mas nos tempos antigos as pessoas trabalhavam a palha do trigo com um tribulum, jogava-se para o alto com o tribulum, e através dessa separação de palha eles ficavam com o trigo puro. Tribulação é isso, irmãos. Tribulação nos purifica, tribulação trabalha a nossa alma. O que você vê como tribulação, Deus vê como treinamento. Deus está treinando você, Deus está trabalhando o seu caráter, Deus está mudando a sua vida, Deus está fazendo as coisas serem apartadas, aquilo que é vil, aquilo que é ruim, aquilo que é impuro, aquilo que é desnecessário. Deus joga a tribulação para você aprender aquilo que é santo, aquilo que é agradável, aquilo que é precioso. A tribulação faz bem para a vida. Eu não vou fazer nenhuma oração pedindo tribulação, porque já tem demais no mundo. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então tribulação já tem de sobra, não precisa orar para tê-la, mas a gente precisa aprender a passar por ela com perspectiva de que ela está produzindo algo em nós. A tribulação que você está vivendo, a luta que você está vivendo, o problema que você está enfrentando, não é para te destruir, é para te treinar, é para te melhorar, é para melhorar o seu caráter e fazer a diferença na sua vida. A tribulação é produtiva. Quer uma prova disso? Olha que bonito Romanos 5, 3-5. Não só isso, mas a gente fica feliz. Olha o Paulo dizendo, a gente está feliz nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança, eternidade, destino. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tribulação faz bem, irmãos. A gente só precisa aprender a lidar com ela. Tudo que eu devo à minha vida, de crescimento, de maturidade, eu não queria ter passado. Tenho apenas algumas primaveras no meu currículo, mas tudo que eu passei, eu louvo a Deus porque me ajudou e me amadureceu. Tribulação faz bem. Tribulação está trabalhando você agora. Talvez a sua insuficiência financeira está trabalhando o seu caráter, o seu apego ao dinheiro. Talvez o seu patrimônio que se desfez, puf, Deus esteja trabalhando no seu caráter. Talvez um relacionamento que você idolatrava está em crise agora, para Deus trabalhar a sua idolatria, para você aprender a depender mais dele. Tribulação faz bem.
ela separa aquilo que é inútil para aquilo que é útil. Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tenho grande alegria quando vocês passarem por várias provações. Já viu gente desse jeito na igreja? Porque eu cumprimento vocês lá fora e às vezes eu cumprimento outras pessoas, e eu pergunto, e aí, tudo bem, irmão? Pastor, está levando, né? Você já viu alguém falando assim, ô pastor, mas está uma bênção, perdi meu emprego a semana passada, louvado seja Deus por isso. Já viu alguém fazendo assim? Pastor, meu filho continua chegando cada vez mais tarde, eu falo para ele, não me obedece, está gastando todo o meu dinheiro no cartão de crédito, mas está uma bênção, pastor, eu estou feliz da vida. Já viu alguém fazendo isso? Não. Porque a nossa característica de lidar com a tribulação é de que ela está desfazendo algo em nós, não fazendo algo em nós. E Tiago capítulo 1, versículo 2, eu vou continuar dizendo, meus irmãos, tenho grande alegria passar por tribulação, porque a prova da vossa fé produz perseverança. As pessoas mais perseverantes que eu conheço são pessoas que passaram por maiores tribulações, porque é treinamento, pessoal, é treinamento, perseverança é treinamento. Você quer perseverança? Você já viu numa situação você pedindo paciência para Deus? Ah, Deus, dá-me paciência. Ele manda mais tribulação, dá tribulação para esse filho meu, porque ele precisa de paciência. E assim, é treinamento, irmãos, e treinamento é desgastante. Você já foi fazer academia? Aí o seu treinador lá, o professor fala para você, você vai fazer 13 séries desse negócio. 13? Mas por que 13? Quando você faz, você descobre por quê. Porque até 10 você vai bem. 3, 7, 8, 9, 10, 11. Por que será que é assim? Que 10 vai bem? Por que tem que ser 13? Porque as 3 últimas... As 10 primeiras está aquecendo o seu músculo, as 3 últimas está gerando massa muscular. Já viu isso? Por isso tem que fazer 3, não pode parar quando dói. Você tem que continuar, porque na perseverança você cria musculatura. É isso que é tribulação. Você está lá, não, vou passar. Não, pastor, não sei se eu vou conseguir, eu preciso de ajuda, ora mais por mim, mas eu vou conseguir. E depois de passar por ela, seus músculos espirituais estão mais robustos, estão mais firmes, você consegue passar, você consegue avançar. Por isso, faça as pazes com a sua tribulação. Dá um abraço nela, fala, querida tribulação, querida dificuldade, eu louvo a Deus pela sua presença, porque vai me fazer um homem melhor, vai me fazer uma mulher melhor, vai transformar a minha vida, vai alinhar os meus valores, vai definir os meus propósitos, vai fazer com que sentido haja em minha vida. Pronto, tribulação é uma bênção para mim. Ou não? Não é não? Acho que é só para mim então. Tribulação, irmãos, é uma bênção. Amém? Passe por ela, sabendo que Deus está trabalhando os seus músculos, ela não vai te destruir. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas pelo contrário, aquela tentação que veio sobre vocês, Deus lhe dará força, para que vocês possam suportá-la. Cada tribulação Deus manda força, cada tribulação Deus manda força, a tribulação vai embora e a força continua. É isso que nós entendemos de tribulação. Faça as pazes com ela, e aí ela vai se tornar momentânea. E a glória? A glória é pesada, porque a palavra peso significa presença, kabod, no Antigo Testamento, é a glória de Deus, aquela presença é pesada, ou seja, cada tribulação que vem na sua vida na balança, ela desequilibra à medida que você entende a glória de Deus. Quando a glória de Deus, sua tribulação, vamos lá, sua balança está descompensada, dor, dificuldade, sofrimento, angústia, diagnóstico, parará, sua balança está aqui. Quando você entra com a eternidade, pum, a glória vem e a balança desequilibra. A balança desequilibra para o lado certo. Por isso que Paulo diz, a nossa vida é como uma balança. A tribulação tenta jogar para cá, mas quando a gente entende a glória de Deus e é o destino nosso, a balança tende a ficar do lado correto. A glória de Deus é eterna. Em relação àquilo que é passageiro, a glória de Deus vai longe e não tem fim, como o passarinho que bebe água uma vez por ano de uma piscina. E, por fim, a glória de Deus que nos aguarda é incomparável. Vou pedir para a equipe de louvor subindo aqui à frente, que a gente está encerrando, mas a glória de Deus, ela é incomparável. Pessoal, o texto grego, ele é escrito e é muito parecido com algumas palavras em português. A palavra incomparável significa uma coisa. Quando você quer exagerar, por exemplo, alguma coisa, qual é a palavra que você usa? Por exemplo, você chegou lá e falou assim, rapaz, eu estou morrendo de fome. Quando você chegou lá e falou para sua mãe, ou para sua esposa, eu estou morrendo de fome. O que você disse? Está morrendo mesmo? Está precisando de soro na veia? Está precisando de desfibrilador? Você está morrendo mesmo? Não, é um jeito de falar. O que é isso? É hipérbole, é exagero.
hipérbole. O termo grego utilizado para quando Paulo fala assim, a glória que nos aguarda é incomparável, é hiperbolem, ou seja, é exageradamente, abundantemente, superiormente, muito grandemente maior. Não dá para comparar tribulação com glória, não dá para comparar dor, vida humana, com a glória celestial, portanto, não dá para colocar lado a lado. Quer um exemplo disso? Paulo disse em Romanos 8,18, lembra que a gente leu no comecinho? As aflições do tempo presente não se comparam, você não consegue colocar lado a lado, é injusto, irmãos, colocar a glória eterna com a tribulação presente e momentânea, com a glória que há de ser revelada. E Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 23, eu estou pressionado por dois lados. Por um lado eu quero ficar aqui, que seria bom para vocês, mas por outro eu gostaria de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. A glória de Deus é incomparável, você não consegue descrevê-la, você não consegue posicioná-la no mundo humano. A glória de Deus não tem palavras, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. O reino de Deus é sempre eterno. Esse mundo pode se abalar, suas convicções podem até ser removidas, mas o reino de Deus jamais se abala. Se apega a esse reino, se apega a essa glória, faça as pazes com a tribulação, veja do lado certo a sua história, veja do lado certo a sua vida, e você vai ver que as aflições do tempo presente, que você está vivendo hoje, que você entrou reclamando, resmungando e brigando com Deus, nem se comparam com a glória que há de ser revelada. A última pergunta para você, enquanto você coloca em pé, por favor. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, porque eu não posso deixar você sair daqui sem responder isso. De que lado você está da balança hoje? Agora, depois de ouvir essas palavras e depois de o Espírito Santo ter ministrado no seu coração, de que lado você está da balança? Qual lado a sua balança penderá? Ela vai pender para as aflições do tempo presente ou para a glória que há de ser revelada? Para que lado? Você vai decidir agora, enquanto cantamos essa canção, de que lado a sua balança vai estar diante das suas lutas, dificuldades, incertezas e inseguranças nesse lugar e nessa noite. Vamos cantar isso? Seu reino é sempre eterno. E nós vamos dizer, os reinos se abalam, os reinos se prostram, mas o Senhor permanece para sempre. Vamos adorar ao Senhor enquanto você pensa sobre isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, tudo pode abalar a sua volta, os povos se curvam, tudo pode mudar, as bocas se abrem, mas nós continuaremos adorando, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Levante suas mãos em sinal a essa adoração ao Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Estamos dizendo isso diante da nossa luta, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor Jesus, tira os nossos olhos dessa terra. Conforme a tua palavra diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, não nos atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Tira os nossos olhos dessa tribulação, tira os nossos olhos dos nossos sofrimentos, faça-nos enxergar da perspectiva correta, do ângulo certo, do lado da maturidade, do lado do mundo adulto, e ouvirmos o teu Espírito Santo dizendo: já vai passar, já vai passar. Você que entrou sozinho e solitário essa noite, eu digo para você: já vai passar. Você que entrou aqui com problemas financeiros, eu digo: já vai passar. Você que entrou aqui com situações familiares que estão incorrigíveis, eu digo para você: já vai passar. Você que entrou desempregado, eu digo: já vai passar. Você que entrou aqui com dificuldades emocionais, eu digo: já vai passar. Você que entrou com medo, com pânico, com dores, já vai passar. Ele está vindo, o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. As nossas tribulações, os nossos problemas presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada. Um dia estaremos diante dele, onde não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá traição, não haverá abandono, não haverá abuso, não haverá violência, não haverá criminalidade, não haverá desprezo, não haverá preconceito. Um dia estaremos num lugar onde toda lágrima será enxugada e adoraremos ele desde toda a eternidade para toda a eternidade, o nosso Senhor, o nosso Criador. Já vai passar, já vai passar, é leve e momentânea, porque estamos olhando para o destino. O trajeto tem lutas, mas o destino vale a pena. O destino vale a pena, Senhor. Nós vamos continuar, nós vamos permanecer, nós vamos, ó Deus, viver nessa intensidade. Por isso abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para continuar olhando para ti e para vir do lado certo, e que a balança da glória pese muito mais do que o do lado das tribulações, para a glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer ao Senhor Jesus: muito obrigado, e dar uma salva de palmas a Ele. Obrigado, Jesus, louvado seja o seu nome. Tenha uma boa semana, meu irmão. Deus te abençoe. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade.